Sejam bem-vindos aí à nossa primeira live sobre imigração para os Estados Unidos. Eu sou Otávio Verrote Silva, eu falo aqui da Califórnia, sou advogado de imigração, licenciado nos Estados Unidos. Dr. Guilherme Zaia, advogado de imigração, também licenciado nos Estados Unidos, está lá na Pensilvânia. Nós estamos aqui hoje, nessa live para responder algumas perguntas sobre a imigração dos Estados Unidos, quais são as dificuldades ou não para você obter o seu green card, uma autorização de trabalho ou até mesmo um visto não imigrante. E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo certo, Otávio. Prazer estar aqui junto contigo para a gente conversar um pouquinho sobre imigração, ajudar aí o pessoal e poder tirar essas dúvidas também, né? Ótimo. Então, quem está aí na live e tiver alguma pergunta, pode enviar no botão de perguntas ou nos comentários. E aí o Guilherme, acredito que vai ler essas perguntas aí para a gente vai estar respondendo dentro do possível. Iniciando, né, eu perguntaria para o Guilherme, e aí, Guilherme, o que tu vê, como tu vê a imigração para os Estados Unidos nesse ano de 2024? Cara, boa pergunta aí, Otávio. Tá todo vapor a imigração aqui para os Estados Unidos. Acho que tá bem alto, é um assunto bem do momento. Bastante brasileiro buscando imigrar, principalmente brasileiros buscando imigrar aqui para os Estados Unidos. Muitas pessoas com qualificação, muitas pessoas vindo buscar uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é legal que a gente está aqui para poder ajudar essas pessoas que ou já estão aqui e querem ficar, ou então estão no Brasil ainda e querem buscar um caminho melhor para chegar aqui. Pois é, eu vejo um aumento significativo de pessoas que estão saindo dos seus países e estão buscando uma migração, né, para outros países. Os Estados Unidos, ele acaba sendo o porto seguro do mundo. Então, muita gente resolve vir para cá em busca de uma melhor qualidade de vida. Saiu um dado interessante até recentemente, dizendo que brasileiros são os que mais aplicaram para o EB2NW no ano de 2023, superando Índia, China, que são países, né, com uma população infinitamente maior que a brasileira. Isso nos diz bastante coisa. Como tu vê isso, doutor Guilherme? Cara, isso é realmente um dado bem relevante, né? O Brasil, que é um país grande, mas tem outros países tão grandes aí que sempre tem muitos imigrantes, e o Brasil chegar nesse dado é realmente significativo e pode ter alguns impactos aí, algumas mudanças no cenário da imigração, e vamos ver aí o que a imigração e o ISS vai estar mudando para o ano de 2024, 2025. Boa. Iniciando aí as perguntas que nós deixamos abertas durante a semana, teve uma que foi: posso tirar o visto aqui do Brasil? Então, no caso, essa pessoa, ela fala lá do Brasil e ela tem dúvida se pode tirar o visto de lá. Bom, tem mais de 150 tipos de visto, né, Guilherme? Esses vistos, eles são vistos não imigrantes. Ou seja, você não tem a intenção de migrar, de morar nos Estados Unidos. É importante aqui diferenciar o que é o visto e o que é o status. O visto é um adesivo emitido pelo consulado e colado no teu passaporte. E te dá uma perspectiva de poder entrar nos Estados Unidos. Não é uma certeza absoluta, né? Diferente do visto é o status, que é a forma legal que define a sua permanência no país. Assim, você pode obter um visto de turista, estudante, ou outro no consulado do seu país de origem, e depois de entrar nos Estados Unidos, pode solicitar alteração de status. É muito comum pessoas virem para os Estados Unidos, por exemplo, com um visto de turista, e depois pedir
a extensão desse visto de turista, porque decidir. Na IUS a gente tem visto muito isso, né? Muitas pessoas estão pedindo uma alteração de status, eventualmente querem ficar aqui, não sabem como. O que tu pensas sobre isso? Acho que a live tá cortando, Otávio. Eu não peguei toda a pergunta ali, desculpa. A pergunta foi: eu posso tirar o visto aqui do Brasil? E a resposta foi que existem inúmeros tipos de visto, né? Tem mais de 150 tipos de visto não imigrante, e vai depender do tipo de visto que você está aplicando. É importante diferenciar, né, que o visto do status. O visto é aquele adesivo colado no teu passaporte, diferente do status, que é a forma legal que define a sua permanência nos Estados Unidos. Então, tu pode ter obtido um visto de turista, ter entrado nos Estados Unidos, ter o status de turista, e aqui você decidir ficar mais tempo, por exemplo. Quando você decide ficar mais tempo, você precisa pedir uma extensão de status. Essa extensão de status ela é feita com a USCIS, e aí você não precisa pedir isso pela via consular, dá para pedir dentro do território americano. E eu venho observando muita gente que às vezes ficaram 6 meses e fala, doutor, eu quero alterar o meu status, eu quero alterar o status para estudante, eu quero pedir uma extensão do visto de turista. E é importante, né? É importante dizer que essa pessoa ela precisa demonstrar que ela não descumpriu com o visto que ela estava, né, com o status que ela estava. Então, se ela estava como turista, é importante ela trazer provas, evidências para a imigração que ela continua como turista, os lugares que ela visitou, que ela tem como permanecer nos Estados Unidos sem trabalhar. E aí eu abri uma pergunta para ti, como tu vens observando essa quantidade de pessoas que estão nos Estados Unidos e que pedem extensão do visto de turista, como tu observa isso como uma red flag, se a pessoa já ficou 3, 4, 5 meses? Claro. Isso tem acontecido bastante, muitas pessoas estão aqui, é uma possibilidade, de fato, é permitido fazer isso, porém, entretanto, não é o caminho ideal. Acho que o ideal seria, se a pessoa pode esperar no Brasil, ela esperar no Brasil, ou então, se ela quiser vir aqui para os Estados Unidos com uma estadia maior, ela buscar um visto adequado para essa estadia, ou então, se ela quer vir trabalhar, ela buscar um visto de trabalho, claro, que seja adequado com a intenção dela. Então, fazer esse tipo de caminho é possível, né? Dá para se fazer, porém, não é o recomendável, e pelo menos essa é a minha opinião, né, sobre esse tipo de caminho. Certo. Deixa eu ver aqui também, só para... A Paula, ela perguntou nos comentários aqui sobre a previsão do Visa Bulletin para o EB2NW. O que tu acha aí, Otávio? O que tu pensa sobre... O EB2 está parado já, saiu agora o Visa Bulletin recentemente de setembro, ficou parado. O que tu pensas? Quanto que vai andar? Bom, a gente está aí no final, né, do ano fiscal. Acredito que que deve dar uma movimentada na fila para os próximos, para o próximo ano fiscal que se inicia em outubro. Porém, até lá, né, obviamente nós não vamos ver nenhuma mudança, mas achei positivo que pelo menos não retroagiu a data. Claro, é verdade, realmente. E
Esse ano a gente está vendo bastante isso, acho que volta ali um pouquinho na nossa conversa inicial sobre a demanda de imigração para os Estados Unidos. A gente está vendo diversos tipos de vistos chegando na cota anual e com certeza isso impacta no andamento do EB2NW. Né? Guilherme, teve uma pergunta ao longo dessa semana: como conseguir permissão de trabalho e social? A pessoa está aqui nos Estados Unidos, ela quer conseguir permissão de trabalho, quer poder trabalhar, quer ter um Social Security. O que ela pode fazer para conseguir? Essa é a pergunta valendo $1 milhão mesmo, né? Todo mundo quer saber como vir para os Estados Unidos e poder conseguir uma autorização de trabalho, um Social Security, trabalhar legalmente aqui. Não é tão fácil assim e essa resposta depende bastante. Né? Para conseguir essa autorização de trabalho, para quem já está aqui nos Estados Unidos, obviamente, ela depende de um processo estar pendente perante a USCIS, e esse processo ele tem que ser um processo adequado que permita essa pessoa solicitar essa autorização de trabalho, né? Por exemplo, um processo de ajuste de status é um dos processos que vai permitir que essa pessoa fique aguardando o resultado desse processo e, enquanto isso, peça uma autorização de trabalho. O asilo também é muito utilizado para isso, e é importante também, falando de asilo, a gente tomar bastante cuidado em falar de autorização de trabalho e asilo, né? Porque tem sido uma grande onda aí no mercado de imigração, de oferecer esse tipo, eu consigo autorização de trabalho, eu consigo autorização de trabalho, mas ninguém fala o que se faz, né? Então é importante a gente entender que precisa ter esse processo pendente e precisa entender quais são as consequências caso a gente utilize um processo da forma inadequada, da forma errada, né? E aí já abro para ti também, o que tu pensa aí sobre essa nova onda aí de imigração, aplicação de asilo só para conseguir essa autorização de trabalho? Sem dúvida nenhuma, todo o processo existe um propósito pelo qual o legislador criou ele. Então, por exemplo, o asilo, ele é um processo que ele foi criado para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o imigrante, ele estava lá no seu país de origem, estava sendo perseguido e estava com medo de ficar vivendo lá, e aí veio buscar asilo nos Estados Unidos. Outros processos, como, por exemplo, você pode estar ajustando status porque se casou, logo precisa ter um pedido de elegibilidade, que seria o casamento, né? E a imigração estaria analisando o bona fide marriage, que se chama, que é a veracidade do casamento, para ver se, de fato, você casou com o objetivo de constituir família ou só para o critério do green card. Então, cada processo tem os seus propósitos pelo qual o legislador criou e, por isso, você aplica para ele. E não para conseguir um benefício temporário que este processo te permite. Então, por exemplo, no processo de asilo, você aplica porque está com medo de voltar ao seu país e não porque você precisa de uma autorização de trabalho. Tem que tomar muito cuidado, a imigração está em cima disso, porque está havendo muitos casos fraudulentos, e se você aplicou dessa forma, sem haver qualquer tipo de indício de medo de retornar ao seu país, toma cuidado, não é o caminho que você deveria estar percorrendo. Boa. Deixa eu até já puxar ali, acho que tu falou um pouco sobre casamento, teve uma pergunta aqui da Oliveira Alexandre Maria Paula. Se eu casar com meu namorado americano, ele tem que comprovar que tem que me sustentar para eu morar lá? Aí eu deixo para ti responder, já que já estavas no ritmo. A pergunta foi se ela casar com um cidadão americano, se ele precisa comprovar que ele tem condições de sustentá-la nos Estados Unidos. É isso? Isso, essa é a pergunta. Sim, a resposta é: quando você aplica por um Family-Based Application, é preciso demonstrar que você não vai ser um public charge, ou seja, que você não vai ser um peso para o governo americano. Logo, a pessoa que está aplicando precisa demonstrar que está acima do Poverty Guideline, ou seja, está acima da linha da pobreza. Se essa pessoa não tem como comprovar que ganha mais do que a tabela lá do Poverty Guideline,
é necessário que você tenha um joint sponsor, né? Uma outra pessoa, por exemplo, o pai do seu marido, o tio ou qualquer outra pessoa que se una a ele para que demonstre que, de fato, você não estaria vindo a ser um peso para o governo americano. Boa. Já, então, nessa caminhada aí, acho que de casamento, vamos falar, então, um pouquinho de gravidez, né? Acho que tem uma pergunta que mandaram para a gente também, estou grávida, se meu bebê nascer nos Estados Unidos, eu e meu marido ganharemos a cidadania? Certo. Quer que eu responda? Pode continuar aí, já está no ritmo do casamento, já manda brasa para a gente também sobre os filhos, né? Boa. Então, é importante entender que o fato de o seu bebê nascer nos Estados Unidos não garante automaticamente a cidadania para você e o seu marido. Sim, o bebê será considerado cidadão americano por nascimento, né, de acordo com a Constituição americana, que é muito similar à brasileira, que adota os critérios ius sanguinis e ius solis, ou seja, por ter nascido em território nacional ou por razões sanguíneas, você pode ser americano. No entanto, para vocês obterem a cidadania, será necessário seguir os processos de imigração e naturalização estabelecido pela USCIS. Ou seja, a imigração dos Estados Unidos, o legislador, ele pensou o seguinte: olha, tem muita gente nos Estados Unidos, essas pessoas querem se legalizar e eu não quero que essas pessoas estejam tendo filhos pelo simples fato de obter um benefício imigratório. Logo, vamos colocar que a partir dos 21 anos, esse filho cidadão americano pode aplicar para os seus pais. Ou seja, quando o seu filho tiver 21 anos, ele vai poder aplicar para você e o seu marido. Depois, quando ele tiver, depois de 5 anos que você tem o green card, por 5 anos você pode aplicar para a cidadania e aí sim ser cidadão americano. Então tem um longo caminho pela frente, não adianta sair, né? Tenho um filho aqui, eu vou poder ter uma aplicação de green card. Não é assim que funciona. Porém, assim, lá a longo prazo, uma expectativa de você poder aplicar para o green card. Claro. E, né, já continuando nessa do filho, etc., é bom a gente também estar ciente, existe um turismo, né, o turismo de ter filhos nos Estados Unidos tem sido muito comum. Acho que hoje os Estados Unidos ali tem cerca de 30 a 40 mil bebês que são de pais estrangeiros que vêm aqui para os Estados Unidos só para ter o bebê aqui nos Estados Unidos. Para deixar claro, não existe nenhuma legislação que não permita fazer esse tipo de turismo aqui nos Estados Unidos e acabar dando à luz de um bebê em solo americano, mas é legal a gente explicar aqui que, em termos de imigração, se essa for a intenção, a única intenção da viagem, isso pode acabar configurando uma fraude ou então uma deturpação de um fato material, e isso eventualmente pode acabar prevenindo que você consiga a sua cidadania, o seu green card através do seu filho, né? Isso é importante a gente ressaltar. Sobre isso é muito interessante, né, Guilherme? Porque a pessoa pode ter entrado nos Estados Unidos, por exemplo, com a intenção de casar, né? Ela tem lá o namorado dela, cidadão americano, ela tem a intenção de sair do Brasil e chegar nos Estados Unidos e casar com aquele cidadão americano. Todavia, se ficar configurado que quando você saiu do Brasil com o seu visto de turista, a sua intenção era casar, você deveria ter aplicado para um outro visto, que era o visto de noivo, para chegar nos Estados Unidos e aí sim casar com o seu marido. Se ficar configurado, isso seria fraude migratória. Todavia, se não, existem casos que a pessoa realmente sai com o visto de turista, chega nos Estados Unidos, tem lá um namorado, passam um tempo morando juntos, etc., e decidem, vamos nos casar. Aí teve um change in circumstances, né? Teve uma mudança das circunstâncias e por isso você está casando, né? E naquele momento que você está casando foi quando mudou a sua
intenção. Então, quando a gente está falando de visto não imigrante, a gente sempre está falando de um propósito específico, né? E esse propósito ele precisa estar configurado para imigração, sob pena de você poder estar incorrendo em fraude migratória caso não conseguir, caso não estiver configurado, né, que a sua intenção era realmente aquela. Boa. Veio aqui a Paula também perguntou aqui, na verdade não é uma pergunta, mas ela pediu a nossa opinião aqui sobre imigração, acredito que seja, né? A opinião de vocês sobre o que vai acontecer após as eleições. Eu tenho a opinião de que, independente de qual o partido vá entrar, em algumas questões não vão mudar, principalmente quando a gente está falando aqui de employment base, que são os vistos com base em emprego. Acho que esses vistos eles têm uma importância, uma natureza que é muito importante para os Estados Unidos, é digamos assim, uma forma dos Estados Unidos importar profissionais de alta qualificação. Afora esses vistos com base no emprego, pode sim ter impactos, principalmente na área humanitária. Acho que se trocar o presidente por um presidente republicano, o governo Trump, pode ter um impacto significativo aí na parte humanitária, né, os vistos humanitários, principalmente asilos, visto U, visto T, esses vistos com certeza terão um impacto, talvez até influencie um pouquinho a questão familiar. Ele já fez isso no mandato anterior, o governo Trump, já impactou no andamento dos processos, na velocidade com que os processos familiares andavam. Isso sim pode ser um impacto, mas como a gente tem aí, de certa forma, um grande número de imigrantes que entraram pela fronteira, etc., tem uma questão que está sendo muito debatida hoje em dia, que é a questão da legalização desses imigrantes, né, imigrantes ilegais no país. Acho que eventual governo que vá governar no próximo mandato, ele vai ter um foco nessas questões mais voltadas a esses imigrantes que entraram legalmente. E passo a bola para ti, né, Otávio? Queria saber também, vamos ver qual é a tua opinião aí sobre eventual eleição aí dos Estados Unidos. Bom, a imigração para os Estados Unidos, a imigração é algo extremamente positivo para os Estados Unidos quando estamos falando economicamente falando. Imagina só, uma criança nascida no Brasil foi para a escola, fez ensino fundamental, médio, foi para a faculdade, se formou. Quanto foi investido nesse cidadão para ele, de repente, ter um mestrado, ter um doutorado, ter ganhado experiência profissional? E aí essa pessoa decide, olha para o lado e vê, tem muito mais oportunidade nos Estados Unidos, eu vou lá trabalhar na Apple, na Microsoft, vou trabalhar em outra empresa, vou abrir uma empresa, e decide vir. Olha o quanto que o Brasil gastou, né, para formar este cidadão, e agora que ele está pronto para produzir riqueza, ele vai produzir riqueza nos Estados Unidos. Ou seja, é muito positivo para os Estados Unidos ter esse tipo de profissional entrando pronto para o mercado de trabalho. Além disso, nós estamos vivendo um período inflacionário. O que acontece em períodos inflacionários o preço, né, das coisas começa a crescer. Como se reduz preços? Aumentando a produção de riqueza. Para aumentar a produção de riqueza, é preciso de mais mão de obra disponível. Os Estados Unidos precisa ser competitivo. Então, mesmo sob a ótica econômica, que seria uma ótica mais republicana, digamos assim, né, eles estariam, sim, interessados em imigrantes nos Estados Unidos. É claro, nem sempre a conversa com o eleitor dele vai ser exatamente essa. Se houver crescimento econômico, mais prosperidade para as pessoas nos Estados Unidos, a taxa de aprovação desse governo vai crescer e muito. Então, é interesse deles, sim, que tenham imigrantes nos Estados Unidos. Por essa razão, eu não acho que vá ter grandes mudanças, assim como não houve nada substancial e estrutural quando o Trump, por exemplo, esteve no poder. Boa. Acho que também teve aqui continuando nessa caminhada aí, nesse assunto sobre
vistos com base em emprego, né, vistos econômicos. Teve uma pergunta aqui que mandaram para a gente, que foi: qual é a chance de um processo EB2NW ser julgado como prioridade? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas acredito que seja sobre o Premium Processing. Então, por um visto ser julgado como prioridade, ou seja, ele andar um pouco mais rápido do que os outros processos, essa pessoa ela precisa pagar uma taxa de processamento premium, né, que aí vai reduzir o tempo de processamento e tem um limite ali de 45 dias úteis para que esse processo de EB2, EB1, enfim, entre outros, seja julgado. Tá? Tens mais alguma coisa para falar sobre prioridade de processo? É importante dizer que o EB2NW, né, ele não está current, ou seja, se você pagar o Premium Process, eles vão julgar mais rápido a sua petição de elegibilidade. Porém, o seu Green Card tende a sair com a mesma velocidade, porque a sua senha para a fila do Visa Bulletin será qual? Será o recibo do I-140, da elegibilidade. E isso não vai alterar por causa do Premium Process. Então, no fim do dia, acredito que quem tem petições de EB2NW tem que ter sua paciência, porque vai precisar, sim, esperar a fila e quando chegar a sua vez, aí sim, verificar para ajustar status. O EB1, aí sim, o Premium Process faz bastante diferença, porque o Visa Bulletin está current, então tu já poderia ajustar status aqui do Green Card de maneira imediata. Boa. Eu ia falar isso, vistos EB2NW, hoje não vale a pena investir o valor que é o Premium Processing, né, $2.800, não está valendo a pena, justamente porque o que o Otávio falou ali faz todo sentido, né? O lugar na fila ele é garantido pelo protocolo e não pelo momento em que é decidido, né, na data da decisão. Então já vai estar na fila. Se o processo é decidido em 30, 40 ou 8 meses, não vai fazer diferença alguma nesse processo. Exato. Temos uma outra pergunta, né? Posso aplicar para 2 tipos de visto ao mesmo tempo? Pode. Pode responder aí, então, Otávio. Manda brasa. Bom, a resposta para isso é que sim, né? Você pode aplicar para 2 tipos de visto, não tem problema nenhum. Importante entender lá o que a gente havia mencionado anteriormente. Existe status e existe visto. E a questão, você não vai ter 2 status ao mesmo tempo. Então, você pode ter lá no seu passaporte o visto de turista e o visto de estudante. Mas quando você entrar nos Estados Unidos, você precisa dizer, né, que está entrando com o visto de turista, com o intuito de ser turista, ou com o visto de estudante, se for o caso. Existe até interessante, um caso de um cliente que ele entrou nos Estados Unidos com o intuito de ser turista e colocaram lá como estudante. Foi muito legal, até que ele foi checar lá o I-94 dele e estava como o oficial da CBP tinha colocado lá, que ele entrou com o visto de estudante, não com o de turista. Então, ele me contactou, então é um processo muito difícil, a gente pega o contato o e-mail dos oficiais lá do Port of Entry e encaminhamos e eles alteraram o status de estudante para turista. Porém, se ele não tivesse feito isso, quem sabe ele poderia incorrer numa violação, né? Pois ele teria entrado para ser estudante e nunca teria estudado. Boa. É legal também comentar, apesar de existir a possibilidade de fazer essa aplicação para 2 vistos ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com questão de intenção. Por exemplo, se as pessoas estão aqui nos Estados Unidos, elas aplicam por uma extensão do visto de turismo, ou então por um visto de estudante, e ao mesmo tempo, ou logo em seguida, aplicam por um EB2NW. Tem que tomar muito cuidado, porque de um lado a gente está aqui pedindo para estudar, que seria uma intenção não imigratória, onde aquela pessoa vai ter que demonstrar a intenção de retornar ao país de origem, depois que concluir os estudos no país, e de outro, a gente está apresentando uma petição para conseguir um status imigrante, né, de imigração aqui dentro dos Estados Unidos, ou seja, para permanecer de forma definitiva dentro do país. Então,
tendo esse conflito, pode acontecer uma decisão que não vai ser muito agradável para essa pessoa, uma negativa dessa troca de status para o estudante, ou pode até impactar numa decisão de fraude, né? Misrepresentation, né? Uma deturpação dos fatos. Sim. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui que eu havia anotado que o pessoal tinha encaminhado. Fiquei 5 anos sem status. Consigo green card por habilidades excepcionais? Legal. Muito boa pergunta. Isso aí tá na moda agora, né, Otávio? A gente tem que tomar bastante cuidado aí com o que a gente vê na internet, porque os vistos de habilidades excepcionais, né, vulgo EB2NW, aí, que seria Exceptional Ability, ele é um visto econômico, um visto com base no emprego, um employment-based, e a regra é que não pode aplicar para esse visto estando mais do que 6 meses fora de status no país. Uma vez que a pessoa tenha ultrapassado esse período, ela já não pode mais fazer o ajuste de status. Claro que ela ainda tem a possibilidade de aplicar para esse visto mesmo sem status se ela fizer o processamento consular e, eventualmente, respeitar um banimento, né, um castigo de 3 ou de 10 anos, a depender do quanto tempo ela ficou ilegal aqui no país. Salvo se algum waiver aplicar a ela. Boa, é verdade. Tinha até me esquecido de comentar sobre isso. Poucos os casos que tem, né? Um dos casos, obviamente, ali exceções, seria a regra 245K, que permite a pessoa aplicar para o ajuste de status dentro dos Estados Unidos até 6 meses sem status. E acho que é importante também a gente falar aqui, Otávio, que é muito diferente as duas figuras de aplicar para o visto EB2 e ser considerado elegível e poder ganhar o green card. São duas coisas muito diferentes, né? 2 etapas do processo completamente distintas. De um lado, a pessoa que está aqui legal há 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela vai conseguir aplicar para o EB2NW sem problema nenhum. Ela pode ter uma decisão positiva desse visto, mas, como eu acabei de falar, ela não vai conseguir fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos, trocando do status não imigratório, né? Um visto de turismo, um visto de estudante, por um visto imigratório para receber o green card dela. Ou seja, aquele famoso ganhou, mas não levou. Exato. Uma outra pergunta. Acho que tem uma pergunta boa aqui, Otávio. Fala. Quando acontece um crime contra mim, um roubo, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, isso facilita o meu processo de visto? Ou seja, a pessoa houve um crime nos Estados Unidos, se isso facilitaria o processo de visto. Isso, se a pessoa foi vítima de um crime dentro dos Estados Unidos, isso facilita o processo? Não necessariamente vai facilitar qualquer processo de visto. Existe o EU-Visa. Então, vamos lá, o Congresso americano, ele nota que existem vários imigrantes nos Estados Unidos, esses imigrantes não têm qualquer intenção de ir até a polícia ou se envolver com imigração, porque eles têm medo de eventualmente serem deportados. Esses imigrantes, por consequência, acabam vivendo em regiões mais violentas ou com um índice de criminalidade maior. Aí eles passam a sofrer crimes e não recorrem a ninguém. O que isso gera como consequência? Gera como consequência que a população dos Estados Unidos, o americano, vai sofrer com mais violência, pois as autoridades, sem ter qualquer conhecimento de que houve crime, eles não têm como reforçar a segurança, aumentar, entender que aquela região está mais violenta, colocar pessoas na prisão, enfim, dar sua devida punição. O que o Congresso fez? Olha, vamos criar o EU-Visa. O que é o EU-Visa? Se você sofrer um desses crimes que nós estamos colocando aqui um rol taxativo, você ir cooperar com todas as investigações e uma autoridade governamental americana estiver atestando que, de fato, você cooperou com todas as investigações, você pode ganhar o status de Visa U. E existe perdão para o visto U, etc. Ou seja, mesmo aquela pessoa que está fora de status, ela pode se beneficiar disso. Então, respondendo diretamente agora a pergunta, vai facilitar? Não, mas quem sabe te dê uma nova oportunidade, ter uma oportunidade de aplicar para um
um visto que antes você não teria. Então, os clientes aqui do escritório que tiveram sucesso nesses pedidos, a gente costuma dizer que foi o mal que veio para bem, né? Pelo menos sofreu algum tipo de crime, etc., que ninguém deseja sofrer, mas acabou obtendo a legalização por conta disso. Legal. Continuando acho que nessa caminhada aí dos vistos humanitários, né, visto U, teve uma pergunta que mandaram, e acho que é bem frequente aqui, sobre os prazos do asilo. Né? Como que funcionam os prazos para pedir o asilo, Otávio? Regra geral, você deve solicitar asilo dentro de 1 ano após a sua chegada mais recente nos Estados Unidos, a menos que algumas exceções se apliquem. Aqui é importante dizer que há sim exceções. A regra geral é 1 ano. Entrei nos Estados Unidos, tem 1 ano para aplicar para o asilo. Todavia, se eu entrei nos Estados Unidos e tive um problema de saúde, alguma coisa que me impossibilitava de pedir o asilo naquele momento, isso pode ser uma causa excepcional que te impediu de ir até as autoridades e pedir o asilo dentro do prazo de 1 ano, e aí você enquadraria dentro de uma exceção. Eu entrei nos Estados Unidos e eu estava extremamente depressivo, eu tinha PST, sofria com um estresse bastante grande quando colocava esse assunto em pauta, porque é muito importante dizer que as pessoas que vieram dos seus países em uma situação de vulnerabilidade, como é o caso do asilo, elas chegam nos Estados Unidos e nem sempre tudo é resolvido da noite para o dia, ou seja, essas pessoas elas demoram até conseguir tocar nesse assunto de novo. Então, nós temos clientes que sofreram crimes muito graves, mulheres que sofreram abuso, enfim, vários crimes muito severos, e essas pessoas, obviamente, não se sentem confortável da noite para o dia para sair tocando nesse assunto. E muitas vezes, depois de muito tempo conversando com psicólogo, etc., elas acabam estando aptas para falar sobre isso com as autoridades americanas, pois entendam, né, que não é fácil chegar na frente de um juiz ou chegar na frente de uma autoridade americana e falar sobre todas as perseguições que você sofreu e que te trouxeram aos Estados Unidos. Uma outra exceção seria uma mudança significativa na condição do seu país de origem ou em uma situação pessoal que afetam a sua elegibilidade para o asilo. Ou seja, você era contra um governo X e aí, por consequência, esse governo acabou assumindo o poder, e se você volta para o seu país naquele momento, vai haver com certeza você sofreria perseguição. Podem ter situações que mudaram em seus países, né? Uma pessoa que estava presa e que saiu da prisão, isso te colocou em risco naquele momento. Então, existem algumas circunstâncias extraordinárias que podem sim ser uma excepcionalidade ao pedido de asilo. Boa. A regra do 1 ano, no caso. Boa, tá, boa. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que vai ser legal para a gente continuar nesse ritmo do asilo também, então, que é, na primeira corte, é necessário ter um advogado? Bom, geralmente, quem está fazendo esse tipo de pergunta é porque está num processo, geralmente, né? E se faz essa pergunta porque está se aproximando a data da primeira corte dela, e ela acha que quer entender se ela precisa ou não de um advogado. A resposta, diretamente falando, é que não é obrigatório ter um advogado na primeira audiência, né, na primeira corte de deportação. Mas, obviamente, que a recomendação é sempre que procure um advogado, procure uma assessoria de um advogado para ele poder te defender da melhor forma possível nesse processo, te dar o aconselhamento jurídico da forma correta, como que você deve seguir dali para frente, e isso aí pode com certeza impactar no futuro, né? Pode ter um impacto muito grande no futuro do teu processo, vai ter um resultado positivo ou negativo. O que tu pensa sobre não ter um advogado na primeira audiência, Otávio? Bom, salvo
raras exceções em que o imigrante tem um bom conhecimento do inglês e domina práticas jurídicas, é muito recomendado que eles tenham um advogado, até para não tumultuar o processo. Os juízes, eles recomendam fortemente isso, e na grande maioria dos casos, a pessoa que vai desacompanhada de um advogado perde. Isso são dados, inclusive, que as cortes compartilham. É importante que a pessoa entenda que, às vezes, ela acabou de entrar nos Estados Unidos e ela não tem um advogado para aquela primeira corte, porque ela ainda não conseguiu, porque ela ainda não tem o dinheiro para dar a entrada no processo, enfim. Na grande maioria das vezes, quando ela vai conversar lá com o juiz e ela diz, olha, eu procurei advogado, não consegui, o juiz vai adiar a data dessa primeira corte. Sabia, você fez isso 2, 3, 4 vezes, o juiz vai falar, opa, peraí, né? Não é infinito também. Então, assim, vamos tranquilizar as pessoas que estão em processo de deportação e que têm a primeira corte e ainda não conseguiu um advogado. Existe uma certa tendência que o juiz vai aceitar transferir a data dessa corte para outra. Porém, já foi 3, 4 vezes, né? Começa a abusar um pouco aí da paciência do juiz e como consequência, é possível que ele não te dê mais tempo e inicie seu caso mesmo sem advogado. E aí sim você pode ter consequências graves com isso, que seria eventualmente até uma deportação. E até para adicionar, e acho que é uma informação legal, eu estava falando dos dados, etc. Se eu não me engano, os dados que foi liberado pelo Executive Office of Immigration Review, 85% ou mais de 80% das pessoas que foram deportadas, elas não tinham advogado para defendê-las durante o processo. Então, isso aí te dá uma visão um pouco melhor do que um advogado pode fazer dentro de um processo, te ajudando a se defender melhor, entender um pouco mais sobre como articular os argumentos que tu tem para poder permanecer no país e evitar uma decisão negativa lá na frente, né? Perfeito. Caminhando também já, então, estamos aqui falando de asilo, acho que é bem legal essa pergunta também, e vai totalmente de encontro a esse tema. Quanto tempo que demora para pegar a permissão de trabalho dando entrada no pedido de asilo nos Estados Unidos? Acho que é essa pergunta aí que todo mundo quer saber. Você entra nos Estados Unidos, né, procura um advogado de imigração, ele dá entrada no seu pedido de asilo. 150 dias após o peticionamento desse pedido de asilo, você pode pedir a autorização de trabalho, que demora 30, 40 dias para você estar recebendo. Então, eu diria aí uns 180 dias para você estar recebendo a sua autorização de trabalho. Aqui é importante dizer, né, que caso você tenha tem um amigo que ele recebeu muito antes, porque o meu está demorando, porque as regras de imigração mudaram. Até um tempo atrás, você podia dar entrada no pedido de asilo e já pedir a sua autorização de trabalho. Não é mais assim. Agora tem que esperar esse período aí de 150 dias para aí sim poder pedir a autorização de trabalho. Salvo engano, foi uma mudança que ocorreu durante o governo Trump. Ou seja, estavam perguntando, né? Vocês pensam, o que vocês pensam, mudanças, etc. Não considero isso uma mudança estrutural, mas prejudicou muita gente que estava pedindo asilo. Então, esse tipo de coisa nós podemos estar vendo em uma eventual transição de poder. Legal. Otávio, vamos, acho que mudar agora, enfim, um pouquinho dos vistos humanitários aí, asilo, etc. E tem algumas perguntas boas aqui sobre os vistos de trabalho, vistos econômicos. Aqui tem a Citrina, ela perguntou qual que é a média de tempo para a saída de um processo de green card pelo visto EB2NW. Certo. Recentemente, no escritório, nós tivemos alguns processos aprovados, a elegibilidade aprovada em coisa de uma semana para um EB2NW. Todavia, o EB2NW ele pode ter sido aprovado,
mas agora você tem uma expectativa de direito, que é o quê? Você pode aplicar para o seu pedido de green card quando? Quando a sua data de prioridade estiver current. Ou seja, você recebeu a sua senha, entre aspas, quando ela ficar current, você pode pedir a sua elegibilidade. Isso pode demorar? Pode demorar, pode demorar aí mais ou menos uns 2 anos para você estar recebendo o seu green card pelo EB2NW. Porém, eu não consigo prever a velocidade que a fila vai andar. Pode ser que demore menos, pode ser que demore mais. O que tu achas, Guilherme? Cara, é mais ou menos esse tempo mesmo que tu falou. Os processos por completo, apesar da elegibilidade às vezes sair muito rapidamente aí, acho que a expectativa é de mais ou menos 2 anos mesmo, um pouco mais de 2 anos, se a gente contar desde o momento em que começou a construção de um processo, vai demorar ali um pouco entre 20 e 27 meses, acho que é uma expectativa mais realista. Não existe como a gente adiantar esse processo, apesar de ter a disponibilidade aí do Premium Processing, a gente já falou que não vale a pena, não adianta querer cortar o caminho, né? O processo de EB2NW hoje, infelizmente, está um pouco sobrecarregado, que a gente falou ali sobre Visa Bulletin, muitas aplicações foram aprovadas, e isso tudo é consequência de ter ficado um pouco, digamos assim, famoso esse visto entre os imigrantes. Outra pergunta boa aqui é sobre o visto O. Como tem funcionado o visto O? Podem falar melhor? Fala um pouquinho para a gente. Em que sentido? Acho que vamos comentar em geral sobre o visto O, aqui a pergunta foi um pouco genérica, mas, enfim, manda brasa sobre o visto O um pouquinho aí. Bom, o visto o ele muitas vezes, pessoas que eles vão aplicar para um EB1, um EB1A, etc., eles optam por aplicar pelo um visto O. Ele tem uma aprovação com uma dificuldade razoável, ou seja, você precisa estar demonstrando que realmente tem habilidades acima da média na área que você está que pretende atuar nos Estados Unidos, que existe um sponsor, você precisa ter um sponsor nos Estados Unidos, enfim, é um excelente visto, é um caminho, tendo em vista que o EB2NW, por exemplo, está com fila, acaba sendo um visto com dual intent, né? Ou seja, você tem uma intenção não imigrante e imigrante, ou seja, te dá direito de estar nos Estados Unidos, de trabalhar, tem benefícios que muitas pessoas buscam, porém, para isso, precisa qualificar. Talvez, né, com as filas para os processos de vistos imigrantes, né, em outras palavras, o green card, aumentando, esses vistos de dual intent, ou vistos imigrantes, eles vão ficar também mais populares. Claro, muito, esse ponto aí é interessante, né? É uma ótima estratégia para quem qualifica, visto que, por exemplo, o EB2NW hoje tem uma fila aí de 1 ano e meio praticamente só para aguardar a disponibilidade do Green Card. Quem tem a qualificação necessária para o visto O tem sido excelente, né? Fazer uma estratégia em conjunto com o EB2NW. A pessoa pode já vir para os Estados Unidos, aguardar em solo americano legalmente, sem ter que fazer algum tipo de manobra, ou então fazer aquilo que a gente falou, de vir com o status de turismo e aplicar para uma troca de status para um visto de estudante, para que possa permanecer aqui 2, 3 anos aguardando um eventual processo de EB2NW, EB3, isso tem sido muito bom, né, o visto O. Inclusive, falando nessa questão de trocar de status e manobra e não sei o quê, a Paula também perguntou sobre o processo, né, se entrar nos Estados Unidos como turista, ir para o processo de estudante como visto Band-Aid ou visto colchão e já ter aplicado o visto EB2NW, processo consular, quais são as chances? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né, Paula, mas assim, é o que a gente falou, o caminho mais adequado é se poder aguardar no Brasil melhor, aguardar com tranquilidade,
não ficar preocupado em manter um status dentro dos Estados Unidos, se preocupar com um trabalho legal. Esse seria o caminho mais recomendável, sem dúvida nenhuma. Existe, obviamente, a possibilidade de vir para cá e trocar para um status de estudante, mas eu acho que esse é um caminho um pouco mais arriscado. O que tu achas, Otávio? Existem os vistos não imigrantes e os vistos imigrantes. O visto não imigrante, você tem um propósito específico e um tempo determinado que pretende ficar lá nos Estados Unidos. Então, você veio com visto de estudante, por exemplo. Você veio com qual propósito? Estudar. Qual o período? O período ali durante a sua grade curricular. E o visto imigrante, seria o green card, você tem a intenção de morar nos Estados Unidos, ou seja, ficar nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Quando você disse para a imigração, no seu visto de estudante, que tinha a intenção de ficar nos Estados Unidos por tempo determinado, com uma intenção específica, você vai precisar, depois que aplicar para o EB2NW ou para outro, né, EB1, um visto imigrante, que você alterou, que você mudou, né, seus pensamentos ali, agora tem a vontade de morar nos Estados Unidos. E aí, né, a gente volta a bater na tecla da importância de ser analisado caso a caso, para que você não esteja incorrendo numa fraude imigratória. Então, é sempre importante a pessoa que está te assessorando nessa questão específica tenha isso em mente, para que não venha causar uma causa de inelegibilidade para você estar obtendo o seu green card. Boa, acho que a gente já está chegando aí 45, 50 minutos de live. Vamos responder, acho que essa última pergunta que fizeram aqui nos comentários, que é sobre o EB3, né? Mantendo esse caminho aí dos vistos econômicos, dos vistos com base no emprego. Quanto tempo está levando para receber um EB3? Bem, o EB3 é uma fila enorme, está demorando bastante tempo. Existem muitas empresas, tá, que eles estão fazendo processos fraudulentos e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Empresas que dizem que abrem lá por alguma posição 10 vagas e para aplicar para o Green Card, pura e exclusivamente para aplicar para o Green Card. Empresas que eu digo são empresas de imigração que pegam sponsor, né? Para quem não sabe, o EB3 tem 3 categorias que contemplam os professionals, o skill e o unskill. Se você é professional, né, por exemplo, tem um bacharelado em alguma coisa e vai atuar em uma área específica, skill seria aquele mecânico, o cara que aprendeu uma coisa com base na experiência e nem todo mundo sabe, o unskill seria qualquer pessoa. É muito importante o visto EB3 para os Estados Unidos, ainda mais quando a taxa de desemprego é muito baixa. As empresas americanas precisam, sim, de profissionais ajudando. Todavia, não há como essas empresas estarem aplicando para uma vaga, abrindo 10 posições e pedindo 10 green cards. Por consequência, o EB3 também ficou extremamente com uma fila enorme e vai, dependendo aí da categoria que você aplique, pode demorar tranquilamente 5 anos, porque tem a parte do Department of Labor, né, que seria a parte onde o Department of Labor vai lá estar analisando aquela posição, quanto aquela pessoa teria, quanto aquela posição merece ganhar e se de fato nos Estados Unidos está havendo carência para aquela mão de obra. Tem o período do recruitment process, ou seja, que a empresa que está querendo te contratar precisa estar postando nas áreas sociais da empresa, num refeitório, etc., para mostrar que aquela vaga está aberta. E aí, depois, por fim, você precisa passar pelo PERM, que seria estarem averiguando se, de fato, as pessoas que aplicaram não eram competentes, o porquê que você não contratou, né, você, o empregador, aquela pessoa e por que você precisa, de fato, contratar este imigrante. Para aí, sim, entrar no processo da imigração, e aí vem o processo da elegibilidade, né, que seria o protocolo dos 140, para depois pedir o green card com um visa bulletin com uma fila bem extensa. Ou seja, está demorando bastante tempo, nada que, né,
Tem pessoas que falam, mas está demorando muito, então não vou aplicar. Depois passaram-se 10 anos, a pessoa continua sem ter status, né, sem ter sem ter o seu green card, e, enfim. Então, os processos migratórios, de fato, demoram. Mas o EB3 pode sim estar demorando aí 5 anos, até mais. Boa. E acho que uma das principais razões disso é a quantidade de pessoas e a limitação, né? Existem as 3 categorias, cada uma das categorias elas vão ter um número específico, o limite de green cards disponíveis por ano, e, obviamente, com a demanda que vem cada vez mais crescendo de pessoas querendo vir para os Estados Unidos, esses números são preenchidos rapidamente e a fila vai crescendo bastante. Eu tinha falado que a gente ia fazer só a última, mas veio mais uma pergunta muito boa aqui, Otávio, se puderes responder também aqui, a gente conversar um pouco, é sobre o visto E2. Como que funciona o visto E2 para abertura de negócio nos Estados Unidos, visto de investimentos? Certo, visto E2 é um visto... existem países que têm tratado internacional com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, não está nesse rol. Poderia ser parte desse rol? Poderia, mas, por óbvio, as autoridades brasileiras não têm o interesse de fazer um tratado com os Estados Unidos nesse sentido, porque isso implicaria em quê? Em fuga de capital, né? Saída de dinheiro do Brasil para ser investido nos Estados Unidos. O que um país, por exemplo, que tem Portugal, acredito que até o Paraguai, ele faz parte, a Itália, enfim. Esses países, né, então se você tem aí duplas cidadania, poderia estar mostrando o interesse, né, de abrir um negócio nos Estados Unidos, e o valor desse negócio não é taxativo. Precisa ser um investimento substancial que permita, de fato, desenvolver as suas operações empresariais. Os Estados Unidos, ele precisa ter um benefício com isso, ou seja, você precisa gerar emprego, não pode ser simplesmente um investimento especulativo, né? Não pode ser também, por exemplo, vou comprar um apartamento em Miami. Não é possível. Porém, eu vou abrir uma empresa de administração de imóveis. Pode ser que seja possível. Então, é muito importante levar em consideração o negócio que você está pretendendo abrir. Então, aos olhos do oficial de imigração, isso precisa ser vantajoso aos Estados Unidos, você precisa gerar emprego, etc. O valor que você está colocando precisa ser um valor que seja atraente e viável para o desenvolvimento daquele negócio. E, por óbvio, o país que você é cidadão precisa ser um país que tenha esse tratado internacional com os Estados Unidos. Assim, seria, atendendo todos os requisitos, assim, uma viabilidade de conseguir o visto E2. Otávio, acho que é legal falar, tu falou ali um pouquinho sobre o investimento substancial, né? Apesar de não ser um valor específico necessário para esse investimento, o que tu considera aí como um valor substancial, né? A partir de quanto, mais ou menos, para a gente poder dar uma ideia também para quem está nos assistindo e possa ter esse interesse de abrir uma empresa aqui. Bom, eu já vi processo de E2 sendo aprovado com $80 mil. Recomendo? Não. Porém, existindo ali um propósito negocial muito claro e um benefício muito claro para os Estados Unidos, as autoridades podem sim aprovar, mesmo que com um valor baixo. O que eu normalmente vejo como algo razoável, digamos assim, é na casa dos $200 mil. Legal, interessante aí. E tu também falou alguns países que são parte desse tratado. Acho que, para ficar um pouco mais claro ali, eu puxei um pouquinho a lista aqui, né? Só para dar alguns exemplos. Argentina, por exemplo, Bolívia, são países da América do Sul que têm esse tratado, Chile, Costa Rica. Então, diversos países. Infelizmente, o Brasil ainda não faz parte desse tratado. Recentemente, Portugal passou a fazer parte desse tratado e tem sido uma via muito boa
muito procurada por brasileiros que conseguiram tirar essa cidadania recentemente de Portugal. É interessante dizer, o Brasil, assim como os Estados Unidos, em leis imigratórias, eles adotam o princípio da reciprocidade, né? O que é o princípio da reciprocidade? Eu vou te aceitar desde que tu me aceite também. Né? Por óbvio, os Estados Unidos têm todo o interesse do mundo de aceitar o Brasil nesse tratado, porque é dinheiro entrando nos Estados Unidos e sendo relevante o negócio que esse brasileiro vai investir nos Estados Unidos, os Estados Unidos não teria qualquer objeção. O grande problema é que o Brasil ele não tem interesse. Por quê? Porque vai sair dinheiro para ir para os Estados Unidos. Então, até nessa da reciprocidade foi interessante, durante o governo do Jair Bolsonaro, ele havia dito que americanos não precisavam de visto de turista, tá lembrado, para ir para o Brasil. E, como consequência, aí teve todo a oposição começou a dizer que não estavam respeitando a lei de reciprocidade. E, por óbvio, né, existem muitos americanos que querem ir para os Estados Unidos, para o Brasil, né, muitos americanos que querem ir para o Brasil, vão gastar dinheiro no Brasil, é super interessante para o Brasil ter esses americanos. Existe um baixíssimo índice de americanos que vão querer ficar mais do que o tempo, ficar ilegal, etc. Só que o inverso não é verdadeiro. Então, por óbvio que as barreiras imigratórias para brasileiros nos Estados Unidos tendem a ser maior por causa desse alto índice de brasileiros cumprindo com as leis imigratórias americanas. O inverso não acontece tanto. Então, no fim, isso para mostrar o quê? Houve ali um descumprimento desse princípio da reciprocidade. Perfeito, Otávio. Acho que é isso, então, né? Te respondeu bastante pergunta aí, muita gente mandando pergunta nos comentários, algumas perguntas que foram mais frequentes e mandaram nas caixinhas aí da user, e vamos ficando por aqui, então. Boa, é isso aí. Nosso tempo, né, acabando, infelizmente. Espero que tenhamos conseguido ajudar vocês, né, com as suas dúvidas. Discutimos um pouquinho aí sobre imigração. Fiquei bem feliz com esse bate-papo contigo, Guilherme. Eu agradeço aí a presença de todos e até a próxima live. Valeu, Otávio. Um abraço. Valeu. Valeu, Otávio. Um abraço. Valeu.